Vamos então dar início ao webinar. Antes de mais, eu queria só agradecer por assistirem a este ciclo de videoconferências e talks. Dado o caráter do Banco de Poupança e Investimentos do BIG, é extremamente importante para nós dar aos nossos clientes este acompanhamento, especialmente em períodos como este, para que possam tomar decisões informadas e especialmente sobre o seu património. Lembro que serão realizados esta semana 5 webinars como este sobre o tema Covid-19 e mercados financeiros. O meu nome é João Calado, faço parte da equipa de Research do BIG e o nosso objetivo em Research é ajudar os nossos clientes a tomar decisões informadas. Realizamos, por isso, análises das condições macroeconómicas das principais regiões, assim como de empresas de diversos setores. Assim sendo, analisamos naturalmente esta crise de saúde do Covid-19, ou coronavírus, de modo a percebermos o comportamento do mercado acionista e que oportunidades surgiriam da volatilidade a que temos assistido. Durante este webinar, eu irei abordar alguns tópicos durante 20 minutos, mas poderão na caixa de chat ir registando as perguntas e irei respondendo à medida que forem surgindo. Antes de avançar, queria apenas referir que para nós, investimento em ações é um investimento num negócio e numa empresa. E por isso, a nossa análise passa por conhecer profundamente estas empresas e analisar o retorno do negócio nos próximos anos. Tendo em conta estas notícias e as notícias que saem diariamente, nós estudamos os seus impactos, mas sempre pensando no longo prazo, ou nos próximos 5 anos. Evitamos assim descredibilizar uma excelente empresa apenas porque sofrerá um impacto mais negativo nas próximas semanas ou meses. Antes de falarmos do impacto no mercado acionista, queria apenas sumarizar de forma rápida alguns aspectos básicos do vírus, que nos permitirão depois avaliar a sua propagação e impacto económico. Primeiro, o coronavírus é altamente contagioso, propagando-se assim bastante rápido. Causa problemas respiratórios graves em população de risco, idosos, doentes cardíacos ou com sistema imunitário debilitado. Não existe ainda vacina e demorará pelo menos 1 ano a ser criada. Já estão, no entanto, 86 possíveis vacinas a serem desenvolvidas por diversas empresas. Ainda que estas tenham sucesso, apenas em 2021 é que serão amplamente disponibilizadas. Existem, no entanto, tratamentos em fase experimental, de modo a reduzir o tempo de internamento e os efeitos desta doença. O principal perigo do vírus é o sobrecarregamento dos sistemas nacionais de saúde. Itália foi apanhada de surpresa e não conseguiu conter o vírus, levando a que muita gente necessitasse de cuidados médicos ao mesmo tempo. A situação foi tão grave que os médicos tiveram de priorizar doentes para o uso de ventiladores. Assim, as quarentenas são fundamentais para controlar o número de casos em simultâneo, permitindo aos sistemas de saúde tratar todos os pacientes e diminuir assim a taxa de mortalidade. Exemplo contrário da Itália é a Alemanha, que por ter excelentes condições hospitalares, atingiu uma taxa de mortalidade de apenas cerca de 2%, versus 12,5% em Itália. Estas quarentenas, por outro lado, têm como consequência perda de receitas para as empresas. Poderão optar por reduzir custos despedindo pessoas. E esta é a maior ameaça económica do vírus, já que ao destruir emprego leva a uma perda de rendimento de parte da população e assim uma contração da procura por bens e serviços. Portanto, o impacto económico das quarentenas dependerá do nível de desemprego. Foi assim por esta razão que os governos optaram por disponibilizar às empresas medidas de apoio, como os layoffs ou empréstimos com garantias, de modo a reduzir ao máximo a perda de postos de trabalho. Os bancos centrais, por outro lado, injetaram dinheiro na economia de modo a evitar falências, por falta de liquidez, principalmente nestes meses em que algumas empresas verão as suas receitas serem reduzidas de forma significativa. A grande incógnita neste momento é se conseguiremos retomar o nosso dia-a-dia,
apesar de estarmos sujeitos a contrair o vírus, já que ainda não existe vacina, ou se entraremos em quarentenas consecutivas, que pararão o mundo por muito mais tempo do que o que se previa. Passemos agora para o impacto no mercado acionista. Neste gráfico, podemos ver na linha laranja o número de fatalidades do coronavírus e na linha cinzenta o índice S&P 500, que tem as 500 maiores empresas cotadas nos Estados Unidos. E, por isso, como podem ver, o mercado muitas vezes antecipa o pior cenário, atingindo o ponto mais baixo ainda antes de chegarmos à pior situação. Neste momento, já existem mais de 165 mil fatalidades no mundo todo, mas no ponto mais baixo do mercado, a 23 de março, apenas se registavam cerca de 15 mil. Neste slide, conseguem ver o índice Dow Jones desde 1900 e veem também que passou por diversas crises. Passou pela Primeira e pela Segunda Guerra Mundial, passou pela Grande Depressão de 1929, passamos também por uma crise energética nos anos 70, pela Segunda-feira Negra de 87, uma crise asiática nos anos 90, uma bolha tecnológica no início dos anos 2000, a crise financeira de 2008 e, atualmente, esta crise do Covid-19. No gráfico da direita, temos uma comparação de quedas, tanto em proporção de queda como em número de dias, das principais crises. A primeira mensagem que vos queria transmitir com este slide é que as crises são inevitáveis e estas fazem parte dos ciclos económicos. As empresas já passaram por diversas fases como esta e sabem reinventar-se e gerir as necessidades de liquidez de modo a que o negócio possa prosperar nos anos de recuperação da crise. Adicionando ainda a ajuda dos bancos centrais e governos, o impacto económico negativo do vírus acaba por ser mais contido. Esta crise, pelas suas características, descontou desde cedo um cenário bastante pessimista, caindo o mercado 37% desde máximos. Esta queda já se compara com as restantes crises, excetuando, claro, a Grande Depressão de 1929, que teve repercussões negativas mais severas. Mais uma vez, repito, crises fazem parte do ciclo económico e são inevitáveis. No entanto, a reação do investidor nestes momentos é crucial para o seu sucesso. Vejamos agora um exemplo do investidor que vende as suas posições no mês do ano em que o mercado mais cai e que apenas volta a comprar essas posições no mês seguinte, quando se sente mais confiante. Tal como é possível observar no gráfico da esquerda, o investidor com o índice do Dow Jones, que vendesse sempre no pior mês do ano e apenas entrasse no mês seguinte, teria uma performance bastante mais baixa do que o investidor que se manteve desde o início investido. É praticamente impossível tentar vender antecipando quedas e comprar antecipando valorizações e assim atingir uma melhor performance que o índice. O mercado é muito imprevisível e tanto pode ignorar uma ameaça de um vírus bastante contagioso, como fez até dia 20 de fevereiro, como depois no mês incorporar essa ameaça e cair quase 40%. E é precisamente nestes momentos de pânico que surgem as melhores oportunidades de compra e não as de venda. No gráfico à direita, temos o resultado do investimento no período mais negativo de cada crise e é possível vermos que em praticamente meio ano as valorizações dos índices depois das crises foram significativas. Assim, o segredo não está em antecipar quedas e valorizações, mas sim ter em conta que estas são normais e vão acontecer. É, portanto, fundamental prepararmos a nossa carteira a priori e sabermos qual vai ser a nossa reação nestes momentos. Nos próximos slides, queremos mostrar como esta crise afetou os diversos setores económicos. É importante percebermos que nem todas as crises são iguais e, por isso, afetam os setores de forma diferente. Neste gráfico temos a performance do S&P 500, o SPX índice,
E temos a performance também do Eurostock, do Stock 600 na Europa, de 16 de janeiro a 16 de março. Temos também a performance dos diversos setores do Stock 600 da Europa neste período. Esta crise afetou especialmente o setor de viagens e lazer, devido ao congelamento das viagens no mundo por causa das quarentenas. Por outro lado, visto-se tratar de uma crise de saúde, antecipou-se um maior negócio por parte deste setor e teve, assim, a melhor rendibilidade desde o início da crise. Por vezes, a percepção dos investidores leva a uma venda acelerada de determinado setor. Mas podem existir, por exemplo, empresas deste setor com vantagens competitivas. Estas estarão, depois da crise, mais bem posicionadas que os competidores e, por outro lado, talvez até tenham menos concorrência devido às empresas que abandonaram o negócio. É comum também aproveitarem esta fase para adquirir outras empresas em dificuldades. É por isso que é fundamental na seleção de empresas escolhermos modelos de negócio robustos que sobrevivam a estes momentos. Nos setores mais resilientes, temos as empresas tecnológicas e de saúde. Como podem ver nos gráficos, nós comparamos o retorno destes dois setores desde o início do ano e o que vemos é que as empresas tecnológicas, que têm por norma menos dívida, tiveram mais facilidade em suportar este tipo de crise. Por outro lado, o facto de termos sido sujeitos a quarentenas tiveram efeitos reduzidos nas suas receitas, já que, por exemplo, a Microsoft viu o seu programa Teams a ser mais usado nas conference calls. As empresas de saúde, por outro lado, por venderem produtos de primeira necessidade, não hão de sentir um impacto tão acentuado nas suas receitas. E algumas até estão a trabalhar no sentido de resolução desta pandemia. Daí terem tido também uma performance mais resiliente. Já as empresas do turismo foram afetadas diretamente pelas quarentenas e restrições de deslocações internacionais e este efeito negativo poderá até ser o mais duradouro. Por isso já se está a descontar no mercado uma perda de receitas bastante maior. No segmento automóvel, por ser um bem não prioritário, o mercado já desconta que hajam quebras de procura, devido também ao menor poder de compra do consumidor nos próximos meses. Assim como podem constatar, existe uma grande disparidade de performance entre setores e cabe-nos a nós e aos investidores perceber se dentro de alguns setores mais resilientes existem oportunidades de venda de empresas menos penalizadas e compra de negócios em setores mais afetados, mas com maior potencial de recuperação. Queria, antes de mais, agradecer a vossa presença e lembrar-vos que no site do BIG estão disponíveis as newsletters do BIG Research. Aqui poderão encontrar mais informação sobre investimentos, notícias, análise de setores ou análises macroeconómicas. E gostaria, assim, de dar início ao Q&A. Tem uma caixa de chat do vosso lado direito e, portanto, sintam-se à vontade para fazer algumas perguntas. Já temos aqui algumas. Temos aqui uma pergunta em relação a empresas que estão a estudar vacinas para o Covid-19. Nós temos, para já, eu já mencionei que existem 86 vacinas a serem estudadas e a serem desenvolvidas. Para já, existem 3 que já entraram em fase 1 de testes. No entanto, por exemplo, a Johnson & Johnson, que já está também a desenvolver uma vacina, já disse ao mercado que apenas iria vender a vacina a preço de custo. Ou seja, estas empresas, apesar de poderem conseguir aumentar as suas receitas com as vacinas, no curto, médio prazo, devem vender as vacinas a preço de custo e, portanto, não devem ter um grande lucro, até em termos de
em termos de publicidade, não seria uma boa forma de se porem, de se exporem, e, portanto, pode não haver no efeito imediato um grande aumento de receitas devido à vacina. No entanto, é sempre um sinal positivo saber que uma empresa consegue, de facto, não só produzir uma vacina num espaço de tempo tão curto, mas também que tem essa capacidade e que realmente se conseguiu reinventar e criar um novo produto numa situação destas de crise. Temos aqui outra pergunta em relação ao crudo, que esteve ontem a ser negociado a valores negativos, e qual a influência que este pode ter em investimentos ou ETFs, e será aqui o ponto de viragem para a dependência elétrica ou apenas uma oportunidade de investir em petrolíferas a preço baixo. Em relação ao crudo, de facto esteve a negociar a preços negativos, mas foi o futuro que acaba hoje. Portanto, o preço do petróleo, por assim dizer, é uma data de futuros em que basicamente as empresas dizem, imagina, eu preciso de 100 mil barris para o próximo mês, portanto vou comprar um futuro que acaba no próximo mês e tem assim o preço. Pronto, o que aconteceu com este futuro de maio é que devido à quebra da procura e devido aos inventários estarem bastante superiores ao normal, portanto estarem bastante cheios, o que aconteceu foi que o futuro acabava hoje e, portanto, as empresas tinham de arranjar um sítio para pegarem no petróleo que ia ser entregue a quem comprou o futuro e o armazenarem, já que a procura está bastante baixa, portanto, há pouca gente disponível para comprar esse petróleo. E, portanto, o que aconteceu foi uma disrupção deste mercado, deste derivado, no curto prazo, que ainda não se sabe bem quais são as repercussões ou a dimensão da disrupção. Podem ter sido apenas algumas transações feitas a preços negativos e não uma transação de dimensão significativa. E vemos já também que o futuro de junho já está a tradear a preços ainda bastante reduzidos, mas preços positivos, cerca de 20 dólares por barril. Portanto, esta disrupção foi mesmo no futuro que acabava hoje, futuro de maio. Em relação a se isto poderá ser uma oportunidade para empresas de petróleo, tal como eu tinha mencionado antes, convém perceber, quais são as empresas que vão conseguir sobreviver a esta crise do setor petrolífero. 2, perceber quais são aquelas empresas que têm maior capacidade para se ajustar a um preço mais baixo e quais são aquelas empresas que, por outro lado, já estavam bastante endividadas e que, por isso, não se vão conseguir ajustar e que podem eventualmente ser compradas por um competidor ou por uma empresa maior ou poderão simplesmente sair do negócio. Portanto, apesar de poder ser uma oportunidade para algumas empresas, é necessário haver um estudo completo e nós pretendemos fazer um relatório nos próximos dias sobre o petróleo para conseguirmos aferirmos quais são as principais empresas que poderão sair do outro lado do ciclo numa melhor forma versus aquelas empresas que realmente não vão conseguir suportar. Em relação a perguntas, temos aqui uma pergunta sobre se é melhor a Alibaba ou a Amazon. Lá está, a Amazon tem sido bastante beneficiada no sentido de ter aumentado não só as suas vendas, como também a procura pelo seu segmento de cloud. A Alibaba também na China teve algum impacto positivo. No entanto, uma ou outra vai depender dos mercados em que estas estão presentes. A Alibaba tem mais exposição ao mercado asiático, a Amazon tem mais exposição ao mercado americano e europeu. Resta saber como é que estes dois mercados se vão desenvolver e qual das duas poderá suportar melhor. De qualquer das formas,
as duas tiveram de facto um comportamento bastante positivo, o que também evidencia que de facto, mesmo nestas crises, pode haver empresas que, pela sua forma de negócio e pela sua atividade, enquanto que o mercado está a cair bastante, algumas empresas irão beneficiar. Outras perguntas? Aqui. Ok. Ok. Em relação a empresas de cruzeiros que estão com bastante desconto, em relação ao risco de falência, as empresas, lá está, tem que sempre analisar quais são as necessidades de liquidez e qual vai ser a duração deste impacto. Em relação à duração, é previsível que o turismo seja bastante afetado nos próximos meses e se calhar até ano e meio, porque mesmo com as quarentenas a serem levantadas, vai ser restringida a movimentação de pessoas entre países, principalmente dos países que estão afetados. Portanto, estas empresas de cruzeiros realmente vão ter um impacto mais prolongado. Resta perceber quanto é que desse impacto já está no preço e lá está perceber se realmente podem ir ou não à falência. Um bom sinal foi que estas empresas conseguiram, nomeadamente a Carnival, conseguiu financiar-se e emitir mais dívida, portanto, para aguentar esta fase, mas lá está, o impacto poderá ser maior do que o esperado e, portanto, é uma situação em desenvolvimento e que temos que acompanhar de perto para perceber se estas empresas estão ou não em risco. Em relação à recuperação, se vai ser em V, em U, em W ou outro, pronto, não conseguimos ter uma noção exata de como é que vai ser a recuperação no mundo todo, principalmente por causa do risco de recontaminação e de ressurgimento de novos surtos que podem exigir novas quarentenas. E daí a possível recuperação em W. Por outro lado, na China já conseguiram controlar o contágio e a economia já começou a recuperar, no entanto, não foi uma recuperação em V ou tão rápida como se esperava. Portanto, aqui entre o U e o W é possível que seja uma recuperação nestes moldes, tendo sempre em conta que vai ser muito regional, no sentido em que é claro que as economias mais expostas, por exemplo, a matérias-primas ou mais expostas ao petróleo, serão economias que provavelmente demorarão mais tempo a recuperar, economias mais expostas ao turismo, tal como Portugal, se calhar terão um efeito mais negativo durante mais tempo. Outras economias poderão eventualmente recuperar de forma mais rápida. Ok. Temos aqui outras questões. Nós temos cerca de 300 pessoas no webinar, por isso é natural que hajam aqui bastantes questões. Deixa-me só ver aqui. Mas aqui também uma questão em relação às empresas renováveis. De facto, as empresas de eletricidade, principalmente as empresas renováveis, têm um negócio mais estável, no sentido em que os consumidores, claro que continuam em casa a consumir eletricidade e talvez agora nesta fase estejam a consumir ainda mais. No entanto, as empresas que pararam a sua produção tiveram um impacto negativo na procura por eletricidade e assim os preços de eletricidade tiveram até algum impacto negativo. No entanto, este negócio é bastante estável, não se prevê que hajam perdas de receitas
tão acentuadas como, por exemplo, no negócio de automóveis ou no negócio do turismo. Por outro lado, o estímulo para que haja investimento em energias renováveis acaba por ser menos compensador quando se tem o petróleo a um preço tão baixo. Portanto, há que equilibrar aqui entre qual vai ser a situação do petróleo nos próximos meses, se vai haver um aumento do preço da eletricidade quando as empresas retomarem a atividade e também, por outro lado, se o investimento em renováveis vai continuar a ser tão ativo como era antes, apesar do petróleo estar a um preço muito mais baixo. Em relação ao ouro, nós estamos positivos no sentido de que continuamos a achar que é, de facto, uma reserva de valor que pode proteger as carteiras. No entanto, dadas as recentes valorizações, será esperado ou é possível que haja aqui uma correção de curto prazo, principalmente se a situação do Covid-19 melhorar. Ora bem. Temos aqui impactos no setor imobiliário. Em relação ao setor imobiliário, apesar de ser expectável que haja algum impacto, tanto na procura de casas, como também na capacidade das pessoas pagarem as rendas, não prevemos que haja um impacto significativo e negativo nas empresas de imobiliário, devido principalmente a termos ajudas bastante significativas por parte do Estado e dos governos para este setor e, portanto, podemos ter aqui um alívio de algumas empresas que sofreram bastante nos últimos dias ou meses. Relativamente à Boeing e Airbus, é esperado que haja uma certa quebra de encomendas de aviões, principalmente de algumas empresas que vão querer reduzir a sua capacidade ou que não vão encomendar tantos aviões porque não vai haver procura por viagens no próximo ano e meio. No entanto, a Boeing e a Airbus já tinham encomendas para mais de um ano e, portanto, mesmo que haja uma redução de encomendas, é preciso que esta redução seja verdadeiramente significativa para ter um impacto nas receitas das empresas nos próximos anos. Portanto, nós olhamos sempre para o negócio numa ótica de longo prazo, portanto, olhando para os próximos 5 anos, é possível que durante este ano haja uma quebra de receitas, mas nos próximos 5 anos esta quebra de receitas não será significativa, de modo a que compense, por exemplo, a empresa valer agora, neste momento, menos de 50% do que valia no início do ano. Okay. Temos aqui também uma pergunta em relação a criptomoedas, se é previsível um crescimento exponencial como o que houve depois da crise de 2008. Eu penso que vai haver, pode haver aqui uma procura por uma moeda diferente e, portanto, até o Facebook já iniciou também novamente o trabalho na sua moeda virtual, a Libra, mas lá está, é sempre um mercado que é bastante virtual, no sentido em que, enquanto não se conseguir realmente atribuir um valor à moeda, vai ser difícil conseguirmos perceber realmente qual é o valor, e dada a volatilidade das criptomoedas nos últimos tempos, é também difícil para o consumidor estar a trocar uma moeda mais estável como o euro ou o dólar por uma criptomoeda,
e depois ver o seu valor a variar significativamente. Tivemos aqui outra pergunta em relação ao setor automóvel. Ao ver os gráficos dos setores, nós percebemos realmente que a Renault, a BMW e outras empresas automóveis tiveram desvalorizações bastante acentuadas. Aqui, na nossa opinião, existem dois ou três riscos bastante acentuados para estas empresas de automóveis. Um é o total de custos fixos que estas empresas têm. Portanto, as empresas de automóveis têm fábricas, têm trabalhadores e, portanto, quando não conseguem gerar receitas para pagar estes custos fixos, geram naturalmente cash flows negativos bastante acentuados. E, portanto, é provável, e já se fala nisso nas notícias, que possa haver alguma ajuda do Estado a algumas empresas, e isto para aguentarem esta fase de menor produção e menor procura. Por outro lado, olhando um bocadinho mais para a frente, no próximo ano, também é expectável que, se realmente houver uma quebra de rendimento da população, também haja menos apetência para que as pessoas comprem ou troquem de carro. E, portanto, mais um impacto nas receitas dos produtores de automóveis. Por outro lado, por terem financiado bastantes consumidores com leasings e com financiamento de vendas de automóveis, poderemos também assistir a um efeito em que estas empresas têm um certo balanço de carros usados no seu balanço, nos seus ativos, mas o valor destes carros usados vai cair substancialmente, porque quando há uma quebra na procura por automóveis, o mercado de carros usados acaba por sofrer também bastante, porque há demasiada oferta para a quantidade de procura. E, portanto, se as empresas antes estimavam, no fim do leasing, vender um carro por 20 mil euros, se este preço dos carros usados realmente baixar, as empresas poderão só vender o carro por 15 mil euros. E, portanto, vão ter que constituir provisões para essa perda que esperam no futuro. Ao mesmo tempo, estão a passar também por um processo de investimento bastante alto, porque têm que não só adaptar-se aos carros elétricos, como também já entrar em novas tendências, como os carros autónomos, e, portanto, vai ser difícil gerir este equilíbrio entre tentar guardar o máximo de liquidez para ultrapassar esta fase, já prever perda de receitas no próximo ano e, ao mesmo tempo, conseguir investir para não se tornarem obsoletas ou não tornarem os seus modelos obsoletos. Em relação à época de resultados, vai ser bastante interessante, já começou, e vai ser bastante interessante perceber qual foi o impacto nas empresas e nos diferentes setores, mas também é importante perceber que o maior impacto poderá ser sentido neste trimestre e não no trimestre anterior, visto que as quarentenas começaram mais ou menos a meio de março, e tendo em conta que algumas poderão estender-se até meados de maio, final de maio, o maior impacto das empresas poderá ser precisamente neste trimestre. E, portanto, mais importante, se calhar, do que os resultados do último trimestre vai ser a expectativa da empresa para os próximos meses. Aqui, em relação a empresas de biotecnologia, existem várias empresas de saúde denominadas biotecnológicas e muitas têm uma capitalização bolsista bastante baixa, portanto abaixo de 1.000 milhões de dólares. Estas normalmente estão assentes num determinado produto ou muito focadas em determinados produtos e, portanto, estão muito dependentes da aprovação ou não desses produtos ou desses medicamentos. É importante sempre ter a consciência de que estas empresas são mais voláteis precisamente na data em que vai ser aprovado ou não
o produto ou na data em que saem os resultados dos testes clínicos e, portanto, comportam um risco muito maior, porque caso o produto realmente não vá para a frente, pode haver uma desvalorização bastante significativa da empresa que já estava a contar com receitas desse produto no futuro. Pronto, finalizamos então assim este webinar. Agradeço a todos pela vossa presença. Podem consultar o nosso site e no site do BIG, na parte do BIG Research, e ter acesso às nossas análises. E qualquer dúvida, contem connosco e contem com o BIG para vos ajudar.